Feliz sábado a todos os irmãos que se fazem presentes aqui no templo. E também um feliz sábado a todos aqueles que estão nos assistindo através das redes sociais. Que o Divino Espírito Santo preencha os nossos corações e as nossas necessidades nesta manhã. Irmãos, hoje é o primeiro sábado de mordomia. O primeiro sábado de mordomia do ano de 2021. E eu gostaria de apresentar a mordomia cristã no contexto da adoração. Para tanto, irmãos, vamos buscar o Senhor e a presença do Seu Divino Espírito em nossas vidas. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesse momento nós nos colocamos em Tuas santas mãos. Que o Senhor derrame o Teu Espírito sobre todos que estão aqui presentes e sobre aqueles que estão nos assistindo através das redes. Que o Senhor nos fale ao coração as nossas necessidades e que possamos ter um encontro verdadeiro contigo nesta manhã, colocando a nossa vida à tua inteira disposição. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos nos méritos de Cristo Jesus. Irmãos, eu poderia falar da mordomia em vários aspectos, mas eu acho necessário nós falarmos da mordomia no sentido da essência da adoração. O primeiro texto bíblico, irmãos, que nos apresenta e que está registrado a adoração, está no livro de Gênesis, quando Deus disse que faria um pacto com Abraão e com sua descendência. E esse texto descreve que Abraão se prostrou diante de Deus. Se vocês quiserem ver, podem abrir aí a Bíblia de vocês no livro de Gênesis, no capítulo 17, e nos versos de 2 a 3 diz, Gênesis 17, de 2 a 3, e porei o meu concerto entre mim e ti, e te multiplicarei grandemente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo, quanto a mim, não, até 3. Aí diz o quê? Que Abraão, o quê? Se prostrou diante de Deus. Então, irmãos, a essência da adoração nada mais é do que nós adorarmos o Senhor. E para aprendermos a adorar e a verdadeira essência da adoração a Deus, necessitamos observar pelo menos 4 ênfases fundamentais. A primeira ênfase que precisamos, irmãos, aprender é o senso da grandeza de Deus. Quando temos a correta visão da grandeza de Deus, essa visão nos leva a adorá-lo. Vejam aí o que é que nos diz o livro de Salmos. Salmo no capítulo 86, e o versículo de 8 a 10. E aqui a palavra de Deus diz assim, versículo 8. Entre os deuses não há semelhante a quem? A ti, Senhor. Nem há obra como as tuas. Versículo 9.
todas as nações que fizestes virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome, porque tu és o quê? Grande. E tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Aqui está, irmãos, o salmista fala da grandeza de Deus. O povo do Antigo Testamento viu a glória de Deus de várias maneiras, a sua grandeza de várias maneiras. Podemos ver isso claramente no Monte Fumegante. Êxodo capítulo 19. Êxodo capítulo 19 e o verso... Êxodo capítulo 19 e o verso 18 nos diz as maravilhas e a grandeza de Deus. Olha aí, 19 e 18. E aqui a palavra de Deus diz assim: e todo o monte Sinais o quê? Fumegava, porque o Senhor desceu sobre ele em fogo, e sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. O povo no Antigo Testamento poderia ver e viu a grandeza de Deus. O povo do Antigo Testamento também viu a grandeza de Deus quando ele se apresentou no templo. 2 Crônicas, capítulo 7, e verso de 1 a 3. 2 Crônicas, capítulo 7, versos de 1 a 3, vai nos dizer claramente. Aqui diz assim: e acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor o quê? Encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E o versículo 3 diz: e todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, fizeram o que, irmãos? Encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento. Aqui está, irmãos, o povo do Antigo Testamento pôde ver a grandeza de Deus. Podemos também ver no Antigo Testamento, quando Deus se apresentou no deserto, como uma coluna de fogo à noite e como uma nuvem durante o dia. Está lá em Êxodo capítulo 13, dos versículos 20 a 22. Mas então eu pergunto, nós só podemos ver a glória de Deus apenas em grandes manifestações, como esta que acabamos de ler? Claro que não, irmãos. Claro que não. Nós podemos ver manifestação de Deus e entendermos a sua grandeza em todos os aspectos mínimos que sejam em nossas vidas. Ou não é verdade? Neste instante aqui, uma irmã deu testemunho de um livramento. Isso nada mais é do que a grandeza de Deus em nossa vida. Podemos ver a grandeza de Deus, irmãos, em todos os aspectos, se olharmos para o nosso lado, para frente, para trás. Então precisamos ter o senso da grandeza de Deus. Quem é Deus? A palavra de Deus diz aqui que Ele é único e Senhor. Essa é a grandeza de Deus. A serva do Senhor, no livro Profetas e Reis,
na página 21, ela diz o seguinte: a verdadeira adoração a Deus é inspirada pelo senso de sua infinita grandeza e a noção de sua presença. Está aí, irmãos. A verdadeira adoração a Deus é inspirada pelo senso de sua infinita grandeza e a noção da sua presença. E ela segue: com este senso do invisível, todo coração deve sentir-se profundamente impressionado a adorá-lo. Quando nós compreendemos a grandeza de Deus e o senso da sua presença em nossa vida, nós adoramos a Deus em todos os momentos, em todos os lugares e em todas as situações. Não adoramos somente no sábado, na quarta e no domingo, quando estamos presentes no culto. A nossa vida, ela tem de ser fundamentada em uma constante e contínua adoração a Deus. Então precisamos compreender o senso de sua grandeza. Um segundo fator, irmãos, precisamos compreender o senso de necessidade. Necessitamos, irmãos, enxergar o tamanho do nosso pecado, como também o tamanho da infinita salvação de Deus. No livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, Paulo diz assim: o que é que diz Romanos 6, 23? O salário do pecado é a morte. Então, o senso do tamanho do nosso pecado é a morte. Mas Paulo diz: mas o dom gratuito de Deus é o quê? Aí está, irmãos. Todo o sistema sacrificial do santuário, apresentado no Antigo Testamento, está ali Ednilson, Zé Roberto e muitos outros que entendem muito bem de profecia. Todo o sistema sacrificial no santuário, apresentado no Velho Testamento, tinha um único objetivo: imprimir em cada coração que o pecado implica em morte. Não é verdade, Ednilson? Aí está, irmãos. Não é isso, Sueli? Ali estava perfigurado de que o pecado leva à morte. E no livro O Rituário do Santuário, de Anderson, ele diz algo interessante. Ele diz assim: olha, como eu falei aqui, qual era o objetivo central do sacrifício no santuário terrestre? Ele diz assim: olha, esta lição é hoje mais necessária do que nos dias do Antigo Testamento. Alguns cristãos têm uma ideia muito imprecisa. Olha que coisa séria. Alguns cristãos têm uma ideia muito imprecisa da gravidade do pecado. Imaginam como uma fase transitória da vida que a humanidade vencerá. Olha que coisa. Ou seja, Edilson, uma fase transitória que se passa e vamos vencer. E ele segue: outros o têm como lamentável, mas inevitável. E aí ele diz: carecem de que em seu coração se grave a lição de que o pecado significa morte. E mais ainda, da necessidade de um Salvador.
Então, irmãos, tudo ali era para nos mostrar de que o pecado leva à morte. E se nós morremos, precisamos de um Salvador. Mas louvado seja Deus, porque Ele nos concede vida, irmãos. No Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 10, no segundo parágrafo, João diz assim, olhe, escrevendo palavras de Jesus, eu vim para que tenham vida, e tenham em abundância. Tudo apontava para a desesperada necessidade de um Salvador, irmãos. Não é à toa que João, capítulo 3, versículo 16, João diz assim, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, doou, entregou. Mordomia é dar-se, é doar-se. Precisamos compreender e ter uma consciência de que muitos pecados necessitam de muito perdão, muita gratidão e muito amor, porque Deus amou ao entregar seu Filho. Precisamos, irmãos, reconhecer o tamanho da nossa dívida. Precisamos compreender o tamanho da nossa dívida para que possamos viver uma vida de adoração. A terceira ênfase que nós precisamos ter em mente é o senso da amplitude. A adoração, irmãos, envolve todos os aspectos da nossa vida. A adoração envolve todo o nosso ser, todo o nosso sentimentos, ações, propósitos. Porque a adoração envolve todos os aspectos da nossa vida. Veja o que é que nos diz aí o livro de Deuteronômio, capítulo 6. E o versículo de 4 a 9, nós vamos entender porque a adoração envolve todos os aspectos da nossa vida. 6, de 4 a 9, e aqui diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o quê? Único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu quê? Coração. E intimarás a teus filhos, e delas farás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre teus olhos. Versículo 9. E as escreverás nos umbrais da tua casa e das tuas portas. Aqui está, irmãos, a adoração envolve todos os nossos aspectos de vida. E aqui, Moisés escreveu palavras do Senhor dizendo que nós deveríamos estar na mente, em todos os momentos, em todos os lugares, de que o Senhor é Deus. Isso tem de ser gravado, isso tem de ser ensinado.
para que as gerações futuras conheçam de que Deus é o único Senhor. A vontade de Deus nunca foi que a adoração ocupasse apenas um dia específico na vida de seus filhos, ou seja, no sábado. Pelo contrário, tudo em nossa vida, irmãos, deve girar em torno da adoração a Deus. Não deve haver distinção entre vida religiosa e vida secular. Porque muitas vezes nós vivemos uma vida de aparência religiosa na igreja, não é verdade? Pegamos a Bíblia, colocamos debaixo do braço, viemos à igreja sábado, domingo e quarta-feira, muitas vezes nem domingo nem quarta-feira, e aqui entramos em um senso de santidade, mas aqui está dizendo que a verdadeira adoração tem de ocupar todos os momentos e todos os lugares do nosso coração. Tudo em nossa vida deve refletir o caráter de Deus. Ou seja, irmãos, o verdadeiro sentido da mordomia é uma verdadeira adoração. Sabe por quê, irmãos? Porque talentos, tempo, tesouro, testemunho, tudo isso faz parte do meu ser. E isso só pode ser testemunhado e refletido na minha vida se eu tenho um senso de adoração a Deus. Porque se eu não tiver, nada disso é aflorado na minha vida, irmãos. Tempo, talento, tesouro, testemunho, e o outro é templo. Tudo isso tem de ser testemunhado. E isso só pode ser testemunhado, só pode ser aflorado na minha vida, se eu sentir no meu coração um senso da adoração ou da essência da verdadeira adoração a Deus. Porque senão não faz sentido. E o quarto e último ponto, nós precisamos ter na mente o senso de reconhecimento. Tudo provém de quem, irmãos? Tudo provém de quem? De Deus. É Deus que supre todas as nossas necessidades. É Deus que nos proporciona todas as coisas. Por nós mesmos não temos capacidade nem sequer de aumentar um côvado a nossa vida. Diz a palavra de Deus. Então é Deus que provê todas as coisas para nós. O apóstolo Paulo é bem claro ao dizer isso. Abram aí, Filipenses capítulo 4. E veja o que é que o apóstolo Paulo diz aos Filipenses no capítulo 4, versículo 19. Ele diz assim, olha, está escrito aqui, o meu Deus, segundo as suas riquezas, ele fará o que, irmãos? Suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Então, irmãos, é Deus
que provê todas as coisas para seus filhos. Paulo é bem claro em dizer, ele chega a dizer assim: o meu Deus, segundo a sua riqueza, Ele suprirá todas as suas necessidades, todas as nossas necessidades. Precisamos confiar piamente nisso, irmãos. E quer ver que isso é verdade? No tempo da peregrinação do povo de Deus no deserto, Deus proveu todas as coisas para seu povo ou não proveu? Deus proveu água, alimento, roupa, sombra e abrigo. Está registrado na Bíblia ou não está? Está registrado. Na peregrinação do povo no deserto, Deus os supriu de todas as suas necessidades, muito embora o povo fosse rebelde, muito embora o povo não reconhecesse a bondade de Deus, muito embora o povo se rebelasse, mas Deus estava ali, olhe, os suprindo, os guardando, os protegendo, os alimentando. Porque tudo provém dele. E será que é diferente hoje, nos nossos dias? Claro que não, irmãos. Estamos vivendo tempos difíceis, ou não estamos? Não estou falando somente da pandemia da Covid-19, não, irmãos. Hoje nós vivemos uma verdadeira crise existencial em todos os aspectos da vida. É crise na política, é crise nas finanças, é crise na segurança pública, é crise nos lares, nas famílias. Ou não é verdade? É crise na saúde pública. Irmãos, na quinta-feira eu estava falando ali com os meninos, na quinta-feira eu estava sentado mais ou menos às 8h pouca, tomando o meu jantar à noite, e a televisão estava ligada, estava passando o Jornal Nacional. Eu tive de desligar a televisão, irmãos, porque eu não aguentei, senão eu não acabaria de tomar a minha janta. Irmãos, lastimável o que nós estamos vendo acontecer em Manaus. Ou não é verdade? Pessoas morrendo por falta de oxigênio. Não é somente a Covid, não. Aqui tem muitos profissionais da área de saúde, está ali Raimundo, está ali Celeste, né? Tem muitos outros aqui que eu não... Mas eu tenho filhos que trabalham na área de saúde. O Flávio mesmo chegou em casa dizendo que, há uns 3 últimos plantão que ele deu no Hospital Ernesto Simões, que ele saiu arrasado. Por quê? Porque no plantão que ele estava, morreu 2 senhores e um jovem de 24 anos. E disse que esse jovem quase morre praticamente nas suas mãos. A equipe médica tentando mudar de um lado para outro, ou seja, colocar, né, sobre a cama, de bruços, para que pudesse ter uma respiração melhor, e parada cardiorrespiratória, tentando reanimá-lo e nada. Estamos vivendo tempos difíceis, irmãos, mas precisamos reconhecer que diante de toda essa situação, Deus tem cuidado de nós.
Deus tem cuidado de seus filhos. Deus não tem nos deixado ao acaso. Eu contei a vocês aqui no dia 31 o que aconteceu com minha família. Raimundo, com Celeste aqui na frente, deu um depoimento com os olhos em lágrima da situação que passou. E isso está aqui entre todos nós, porque se eu fizer aqui um pedido para aqueles que, durante esse ano, diante dessa pandemia, não passou alguma dificuldade, ou com familiares ou com amigos, eu tenho certeza que a igreja toda se levantará, não é verdade? Mas nós temos de reconhecer de que Deus tem cuidado de nós. Da mesma forma como Ele proveu todas as coisas para seu povo no deserto, Ele está provendo todas as coisas do deserto, das crises que estamos vivendo, de saúde pública, de violência, né? De finanças, na política, no desgoverno. Não estou falando do Brasil, não estou falando mundialmente. Onde hoje clamamos por uma vacina. Precisamos, irmãos, ter o senso de que Deus nos criou como adoradores e nos criou para adorá-lo. Deus nos criou para adorarmos. O salmista expressa isso claramente quando ele diz no Salmo 96. Salmo 96. E aí o salmista diz no versículo 9, ele diz assim, olhe, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Aqui, irmãos, o salmista está dizendo que nós devemos adorar a Deus na beleza da sua santidade. E isso nada mais é do que nos prepararmos para vivermos uma experiência de santificação. Diante dessa crise mundial, como estamos vivendo? Temos abandonado o Senhor? Já há uma estatística aí dizendo de que, quando toda essa pandemia acabar, muitos não retornarão à igreja. E muitos que deixaram essa igreja voltarão. Precisamos, irmãos, viver a experiência da santificação. E mordomia nada mais é do que nós nos santificarmos para adorarmos a Deus na sua essência. De uma entrega total do nosso ser, do nosso viver, do nosso proceder. O escritor aos Hebreus diz que a santidade é requisito indispensável para todos aqueles que desejam ver a Deus. Diz Paulo, porque nós cremos que foi Paulo que escreveu o livro de Hebreus. Paulo diz que a santidade é um requisito para todos aqueles que desejarem ver a Deus. Abram aí Hebreus capítulo 14. Todos acharam? Eu ainda estou achando. Hebreus capítulo 12. Errei. E veja o que é que nos diz o versículo 14.
Paulo diz assim aos Hebreus, versículo 14: segui a paz com todos e a santificação. Não é isso que Paulo diz? Mas ele não termina aí. Ele dá uma pausa e segue dizendo: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém, mas ninguém mesmo, verá Deus. Ou nós nos santificamos para vermos a Deus, ou estaremos perdidos. Mas a santificação não é uma obra que eu possa realizar por mim mesmo, é? De fato nenhum, irmãos. A santificação é a obra que nós permitimos Deus operar em cada um de nós. Ou nós permitimos Deus nos santificar, ou estaremos perdidos. Porque a santificação não é uma obra que o homem possa produzir. Eu posso construir um púlpito desse, posso projetar um carro mais moderno, com todos os equipamentos que possam existir, mas eu não posso produzir a santificação sem a obra do Espírito Santo no meu coração. É verdade ou não é verdade? Porque é Deus quem opera em cada um de nós o seu querer. Não é isso ou não é? Deus é quem opera em cada um de nós o seu querer e o seu efetuar segundo a sua boa vontade. Mas para isso precisamos atender o que diz Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se abrirmos a porta, Deus entra e nos santifica. Mas se não abrirmos, continuaremos perdidos nesse mundo de pecado. Portanto, irmãos, que Deus, com sua infinita bondade, a cada dia nos santifique pelo seu poder e pela sua misericórdia. E que possamos a cada dia estarmos dispostos a abrir o nosso coração para que possamos adorar a Deus na beleza da sua santidade. Que Deus, em Cristo Jesus, nesta manhã, nos abençoe para a sua honra e glória. Ouviremos agora uma música especial. E eu faço um apelo para que todos nós que aqui estamos presentes no templo, para aqueles que se encontram em casa, permita, dê uma chance ao Espírito Santo para que ele possa te usar e que, através da transformação da nossa vida pelo poder do Espírito Santo, possamos adorar a Deus na beleza da sua santidade.
que Deus transforme o teu viver. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te somos gratos nesta manhã, porque diante de uma crise mundial de saúde pública, nós podemos abrir a nossa boca e dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos guardado e nos protegido. Sabemos, Senhor, que tudo isso estava predito acontecer. O que não podemos dizer muitas vezes é se estávamos preparados ou não para tal situação. Mas isso veio nos trazer à nossa mente, ao nosso coração, de que a tua palavra não falha. O planeta Terra vive os últimos dias de existência de um pecado cometido no Éden, onde nós fizemos parte disto e aqui estamos. Mas louvado seja o teu nome, porque a tua graça, porque a tua bondade, porque a tua misericórdia nos alcançou. Mas nós te pedimos, Senhor, que nos traga entendimento ao coração, de uma verdadeira adoração, de uma entrega do nosso ser a Ti, reconhecendo que não somos nada a não ser pó, e a entendermos que a Tua graça, salvadora da cruz do Calvário, nos trouxe de volta ao seio do Pai, e que Ele está voltando para nos buscar. Ó Senhor, não queremos ficar de fora. Para tanto, o Senhor nos fale aos nossos ouvidos, nos fale aos nossos corações que precisamos nos arrepender, confessarmos os nossos pecados e nos entregarmos plenamente a Ti, Senhor. Toma os nossos familiares em Tuas mãos. Nos dê a certeza no coração de que muitos dos nossos amigos, irmãos e familiares que desceram à sepultura já selaram a vida contigo. E nos faz entender que nós que estamos aqui precisamos endireitar aquilo que precisa, não por nossa vontade nem por nosso poder, mas pela Tua honra, pela Tua glória e pela Tua misericórdia. Nos leve agora aos nossos lares. Que Teus santos anjos nos acompanhem. Que Teu Espírito nos proteja. Tome em Tuas mãos os Teus filhos que se encontram nos lares, ouvindo essa mensagem, ou talvez outras pela internet, mas que eles nunca se esqueçam de que Tu és o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja o Teu nome, e seja para todo o sempre. Amém. Louvado seja, Senhor.